Nós estamos em uma escola de oração. Nesta escola nós temos aprendido sobre o poder e o propósito da oração. Na primeira noite nós aprendemos aqui que Deus é refém daquilo que Ele mesmo fala. Deus é limitado pela sua própria palavra. E quando Deus deu para o homem o governo e o domínio, e o homem perdeu, Deus teve que vir como homem para tomar o domínio de volta. Quando a Bíblia nos dá um comando, e tem mais do que 10 mandamentos na palavra, tem mais do que 10 mandamentos, orar é um mandamento. Alguém escreva isso, por favor. Orar é um mandamento, é um comando de Deus. Porque quando nós oramos, nós damos legalidade para o céu atuar aqui na terra. Quando nós oramos, nós estamos dando legalidade. Porque Deus seria ilegal se Ele fizesse alguma coisa que alguém não tivesse orado a respeito. Então, ore. Tudo que o diabo quer fazer é manter a sua boca fechada. Silêncio, silêncio e trevas caminham junto. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. As trevas eram o que cobriam a terra. Existia um abismo, existia um buraco escuro, mas de repente, no meio daquele silêncio, houve uma disrupção, um som ecoou, e Deus disse: haja luz. Deus disse: raiar, e houve uma disrupção. Quando Deus orou, a luz se manifestou. Quando Jesus orou, alguma coisa aconteceu. Na segunda noite, nós aprendemos aqui sobre um padrão e um modelo de oração. Existem muitos, mas nós falamos que o Pai Nosso é um grande modelo, um padrão de oração que nós podemos usar, mas existem outros. Existe o modelo do tabernáculo, existe a bênção araônica, a bênção apostólica. Existem muitos e muitos modelos que você pode seguir para orar, porque muitas vezes nós nos sentimos um pouco perdidos num diálogo com Deus. E orar de fato não é a capacidade de falar com Deus, é a capacidade de ouvir Deus falar. Nunca saia do lugar de oração, nunca deixe de orar, porque a oração, ela traz alinhamento, ela traz percepção. E na noite passada, na última aula que tivemos, nós aprendemos aqui sobre atmosferas de oração, ambientes de oração, dimensões de oração. Existe um ambiente de oração que você entra nele e você tem Deus como Pai. Jesus ensinou assim, dizendo: orem dizendo Pai Nosso. Falar com Deus é diferente de falar com o Pai. Deus quer que você se relacione e fale com Ele como Pai. Isso vai te trazer uma concepção de amor, porque Ele te ama. Isso vai te trazer uma concepção de provisão, de proteção e promoção, porque tudo que um pai quer é que o filho seja promovido, que um filho seja abençoado. Não tenha medo do seu pai. Se ele te corrige é porque ele te ama. E a melhor forma de correção é um bom diálogo. E Deus quer falar com você, porque Ele diz no Salmo assim: eu te instruirei, eu te mostrarei, e eu vou com você no caminho que você deve ir. Um pai nunca abandona seu filho. Deus é um pai bom, um bom pai. Depois nós falamos sobre a atmosfera e o ambiente de Deus como amigo. Jesus disse: existe um ambiente que as pessoas vão apenas como servos, mas o servo não conhece o seu Senhor. Amigo, sim. Deus é amigo, amigo da instrução, amigo dá conselho, amigo revela propósito, amigo mostra destino. Deus quer revelar coisas para você que um servo não poderia saber, porque Ele quer ser seu amigo. Um dos grandes homens na Bíblia, conhecidos como o pai da fé, Abraão. A Bíblia diz que Abraão creu, e isso foi-lhe creditado como justiça. E por causa disso, ele foi chamado de amigo de Deus. Ah, irmãos, o melhor título que pode ter é alguém que é amigo de Deus. Ser amigo de fulano. Tem gente que ostenta: eu sou amigo de ciclano, eu sou amigo de fulano. A melhor amizade que você pode ter é com Deus. Fale com Ele como você fala com seu melhor amigo, porque Ele é o nosso melhor amigo. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Aí nós ainda vamos para um outro ambiente.
para uma outra atmosfera, que é a atmosfera do juízo, do tribunal celestial. Existe um tipo de enfrentamento que pai e amigo não adianta. Existe um nível de enfrentamento que seu pai não pode te ajudar. Seu amigo também não pode, mas um juiz pode. E a Bíblia fala que você pode entrar num campo, numa dimensão que existe um tribunal, que tem Deus como juiz, que tem Jesus como advogado, e tem o diabo como promotor de acusação. Você sabia que o diabo te acusa? A Bíblia, no livro de Apocalipse, diz que ele é o acusador. Se você tem acusado alguém, entre na fila, porque os mais velhos têm preferência, e o diabo é bem mais velho que você. Ele é o acusador. Não vou rir. Ele é o acusador. Dê preferência para ele. Não fique criticando, acusando, porque o diabo é o acusador. A Bíblia diz que ele é o acusador das almas. Mas nós temos também um advogado que é Jesus. E a Bíblia fala que ele é o nosso advogado perante ao Pai. E se você tem causas que são impossíveis, a primeira instância não pôde resolver, a segunda instância, o lugar que traz o juizado de pequenas causas, não conseguiu resolver, o seu amigo rico, o seu amigo influente, o seu trabalho, o seu plano de saúde não conseguiu resolver, aí você vai no tribunal celestial e você faz como aquela mulher insistente diante de um juiz e fala: olha a minha causa aqui, olha a minha causa aqui. E a Bíblia diz que ele pode bater o martelo a seu favor. E eu sei, irmãos, que esses dias Deus tem batido o martelo em favor de causas que seriam impossíveis para homens, que seriam impossíveis para o governo, que seriam impossíveis para qualquer pai, para qualquer amigo. Mas para Deus, nothing is impossible, nada é impossível. Acaso existe alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu gosto demais. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Não existe ministro nenhum do Supremo Tribunal, do STF, que seja mais poderoso do que Deus. Se Deus quiser agora, Ele destitui quem Ele quiser, porque Ele constitui quem Ele quiser. Porque todo o poder pertence a Ele. A glória para todo sempre. Aleluia. Vamos aplaudir a Deus bem forte por isso. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Mas o meu tema de hoje é Deus responde. Diga comigo, Deus responde. Porque tem gente que para de orar porque acha que Deus não responde. Deus responde. Deus responde. Você sabe que tem propósito e poder na oração. Você sabe que tem modelos e padrões de oração. Você sabe que tem ambientes e dimensões e atmosferas de oração, mas algumas pessoas desistiram de orar, porque parece que Deus não responde. Eu poderia dar mais uma aula, mais 10 aulas e te falar de por que Deus não responde às vezes. Ou por que você não ouviu ainda, sendo que Deus já respondeu. Um homem ajoelhou durante 21 dias e o anjo aparece para ele uma hora e diz: desde o primeiro dia a resposta já tinha sido liberada. Algumas coisas podem causar interferência no processo para a promessa, como resultado de uma oração. A questão é que você nunca pode duvidar que Deus responde. Deus responde. Deus está dando respostas exatamente agora. Deus está correspondendo a respostas que você deu. E orar é uma resposta que você dá a Deus e faz com que Ele corresponda à resposta que você fez. O texto de Jeremias, capítulo 33, 3, ele é claro em dizer: clame a mim. Está dando um endereço certo, a pessoa certa. A expressão lá no original é clamar, cry out, grite, fale alto. É literal, fala alto comigo. Clamem a mim, mas fala alto mesmo. E eu vou te responder. Eu te responderei. Eu vou te responder. Aí já é diferente. O clamar é falar alto. E o responder é: eu vou te responder na mesma altura, ou no mesmo level, no mesmo volume que você clamou.
Se o seu vizinho do lado da cadeira é capaz de ouvir você orar, ele será capaz de ver a resposta da sua oração, porque Deus vai responder no mesmo volume. Se seu vizinho de apartamento de casa, que ouve você gritar lá de vez em quando com seu filho, com seu marido, xingar, que ouve você proclamar coisas ruins, ouvir você orar dizendo: Senhor, sara a nação, Pai, eu clamo ao Senhor pela minha família, ele vai ouvir a sua resposta, porque Deus que ouve em secreto responde publicamente. Agora ele está dizendo aqui que quando você clamar alto, ele vai responder no mesmo volume, e ele diz ainda que ainda vai te dizer coisas grandes e insondáveis que você não conhece. O segredo é: clamem a mim e eu vou responder. É uma verdade explícita, é uma verdade verdadeira, é uma verdade absoluta. Fala comigo e eu vou falar com você. Conversa comigo e eu vou conversar com você. Troca ideia comigo e eu vou trocar ideia com você. Deus não mente, irmãos. Deus é incapacitado de mentir, não por questão moral, porque eu até tento não mentir. Eu até tento não mentir, você até tenta não mentir, mas a gente acaba mentindo. Mas Deus é incapaz de mentir, porque qualquer coisa que Ele fala, a vida é verdade. Se Deus falar que eu sou branco, eu fico branco na hora. Deus não está mentindo se Ele falar que você é próspero. Mesmo você estando duro, você fica próspero na hora. Qualquer coisa que Deus falar, vira verdade, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não é filho do homem que arrepende, que pode arrepender, que mente, porque Ele é Deus. E Ele fala: se você falar comigo, eu vou te responder. Para você mudar o visível, eu disse aqui, você tem que ter na ideia que o invisível tem que ser mudado. Existe uma promessa de Deus que Ele vai responder, mas a primeira concepção que nós temos que ter é que, para o visível ser alterado, o invisível tem que ser influenciado. Irmãos, ninguém acelera no natural sem acelerar no espiritual. Existe uma igreja natural, é pior do que carnal. O carnal é carnal e ponto final. O natural é pior. Eu não estou falando de ceticismo, eu estou falando de natural. A natureza, a alma vivente. Nós precisamos de atuar no espiritual primeiro, porque quando o espiritual tiver mudado, o natural vai ser influenciado. Eu disse agora há pouco numa oração que as coisas visíveis foram criadas a partir das coisas invisíveis. Aquilo que você vê é menos real do que aquilo que você é incapaz de ver. E nós somos muito guiados por vista. A fé é incongruente a este comportamento, porque a Bíblia diz que a fé é a certeza e a convicção daquilo que você não viu ainda. Mas por que nós somos tão influenciados pelo Instagram, por aquilo que nós vemos, por aquilo que o nosso olho consegue alcançar? E se você tiver um glaucomazinho, se você tiver uma miopiazinha, se você tiver um astigmatismozinho, sua vista já compromete tudo. Está na hora de nós sermos guiados por visão e não por vista mais, porque a vista é função dos olhos e a visão é função do coração. Está na hora de nós sermos guiados por aquilo que vem por uma iluminação do nosso coração, e só Deus pode fazer isso. Eu oro por uma igreja que tem os olhos espirituais abertos, que tem ouvidos espirituais ativados, porque a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Existe uma voz do Espírito ecoando esses dias, mas nós estamos tão atentos a besteiras, a bobagens, aquilo que a mídia passa, aquilo que a foto mostra, que nós somos incapazes de ver aquilo que Deus quer que nós vejamos. Por isso eu não tenho medo, porque eu já vi o futuro, eu já vi do lado de lá, eu já consigo enxergar, eu consigo ver Canaã, eu consigo ver, eu sinto o cheiro do mar da Galileia. Eu sinto o cheiro, irmãos, eu sinto o gosto do banquete que está exatamente de lado de lá, porque o Senhor preparou uma mesa. A Bíblia diz que Ele nos levou à sua mesa de banquete. Ele tem uma mesa de banquete preparada para você. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Levanta a mão onde você está aí. Eu estou te dizendo que quando os seus olhos forem abertos, você vai ver que Deus tem alguma coisa incrível para você. O visível vai mudar quando o invisível mudar. Em nome de Jesus Cristo. Veja as coisas diferentes a partir de hoje. O segundo princípio que eu quero te ensinar é que oração não move Deus. Oração te move até o lugar que Deus já respondeu a sua oração.
A oração não muda Deus. A oração me muda para o endereço onde Deus já respondeu a minha oração. Já está preparado, é tetelestai. Tetelestai, já está consumado. Antes de você nascer, já existia um destino pré-determinado. Destino não é futuro, é diferente. O que se contrapõe a futuro é passado. O nosso passado pode nos condenar, e isso comprometeria o nosso futuro. Mas antes do passado nós temos uma origem que é a mente de Deus. Isso não compromete o nosso destino, porque nós viemos da mente de Deus, e o nosso destino é o destino que a mente de Deus estabeleceu. Então, entre destino e origem, tem um projeto, um poema de Deus a seu respeito, que são de pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos para dar o fim que você deseja. Este fim é maravilhoso demais. Esse final é incrível, irmãos. Eu já vi o final. Você sabe como lá em Hollywood eles fazem os filmes? Eles gravam o último capítulo primeiro. Eles gravam o último capítulo, e a partir do último capítulo, a partir da última página, eles vêm construindo desde o início. Deus, quando quer ver o futuro, Ele olha para trás, porque Ele já viu o futuro, porque Ele era e há de vir. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega. Ele diz nas letras do alfabeto grego: eu sou a primeira letra e a última letra, ou seja, eu sou o roteiro, eu sou o primeiro e o último. Ele fala assim: eu sou o primeiro em relevância e em sequência, e eu sou o último também, porque eu sou humilde. Eu sou o último, porque eu sou humilde também. E ele fala: eu sou o princípio e o fim. Ele é o princípio e ele é o final de propósito. Ele é o começo e ele é o propósito, o cumprimento da promessa, porque ele é o final, ele é o end, ele é o último. Depois que tudo passar, nós vamos encontrar com ele. Depois da crise, ele está lá. Depois da bonança, ele está lá, porque ele era, ele é e ele há de vir. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Eu estou muito animado, irmãos, porque Deus está nos movendo para o lugar onde as nossas orações já foram respondidas. Keep going, keep on. Continua indo. Eu vou querer assistir essa mensagem depois, porque eu estou pregando para mim essa noite. Então, oração não move Deus, oração move você para o lugar que Deus já respondeu a sua oração. E oração é alinhamento, lugar certo, hora certa, pessoa certa. Oração traz alinhamento, convergência, pessoa, lugar, emprego, igreja, cadeira, tempo, tudo, lugar certo, hora certa, timing certo. Não perca o lugar certo. Se você não se sente no lugar, na hora e com as pessoas, é um sinal que você não orou o suficiente. Continue orando, porque Deus responde. Eu gosto da palavra momentum. Momentum, resumidamente, é o movimento certo dentro do momento certo. Sabe uma virada na bateria, uma frase, tecnicamente falando, na hora errada, não adianta se acerta. Não adianta se estar certo na hora errada. Tem que ser o movimento dentro do momento. E quando nós oramos, nós aprendemos a fazer os movimentos dentro do momento. Muitas vezes nós desviamos, irmãos, sem sair do lugar, porque nós não fazemos o movimento no momento que deve ser feito. E a oração traz este alinhamento. Existem pessoas que se desviaram na Bíblia, como Abraão, como Moisés, como Davi, desviados. Como Judas, como Pedro, desviados. Muitas vezes sem sair do lugar, porque eles não fizeram um movimento dentro do momento. E quando nós oramos, nós entramos num alinhamento que gera momentum. Sabe aquele momentum que você põe o carro no ponto morto, numa ladeira, numa descida abaixo, e você não precisa acelerar porque ele só vai porque ele pegou um momentum. É como uma locomotiva que se move sem precisar de fazer força. Você vai entrar num momento da sua vida que você vai chamar isso de momentum. As coisas vão começar a acontecer. O dinheiro vai começar a cair na conta. Ninguém está recebendo isso aqui, mas em casa está. Eu disse que as coisas vão começar a acontecer. Você vai entrar num tempo de momentum, de coisas boas, de novo normal, de tempos de milagres, que você vai achar normal
algo incrível. Vai ser normal, milagre, provisão. Você não vai ter que escolher qual conta pagar, você vai ajudar o vizinho a pagar a conta. Você vai poder escolher pessoas para você abençoar, porque você não vai pedir mais, você vai ter para dar emprestado. Você vai ganhar almas de forma assim, multiplicadora, porque você viveu anos sem ganhar uma alma para Jesus, agora você vai entrar num momento de crescimento, um momento de prosperidade física, espiritual, emocional, relacionamentos, na família, profissional e financeira, como nunca antes, porque você está vivendo um momentum. Eu estou pronto para o meu momento, eu estou exatamente agora fazendo o movimento certo, na hora certa, por causa de oração. Esta é uma boa palavra, sim ou não, irmãos? Diga para o seu vizinho, esta é uma boa palavra. Então, para mudar o visível, tem que mudar o invisível. A oração não move Deus, a oração move você até o lugar que Deus já respondeu. E oração é alinhamento, gera momentum. Mas como que Deus responde às orações? Eu aprendi isso com um saudoso apóstolo. Como Deus responde às nossas orações? Deus responde às nossas orações basicamente de 3 formas. Existe o fator humano. Escreva aí, por favor. O fator humano. Como Deus responde nossas orações? Deus usa pessoas. Por isso você tem que parar de resistir pessoas. Você tem que ter um alinhamento vertical e horizontal. Não basta você se alinhar a Deus, você tem que se alinhar a pessoas. Muitas vezes não pessoas que você escolheu, pessoas que Deus escolheu. Existe alguma coisa de Deus escondida em alguém próximo de você. Olha para mim, por favor, antes de você se desconectar. Existe alguma coisa de Deus para a sua vida em alguém perto de você. E existe alguma coisa de Deus na sua vida para a pessoa que está perto de você. Porque Deus sempre vai usar pessoas. E Deus pode usar pessoas. Não só as pessoas que você conhece, não somente pessoas que estão próximas de você. Tem alguém exatamente agora com alguma coisa de Deus para você. Pessoas vão começar a te procurar, te ligar, te chamar para entregar coisas, presentes de Deus para a sua vida. Porque Deus responde através de pessoas. Alguém contém respostas. Alguém tem respostas. Alguns oram, mas outros são respostas de oração. Eu quero ler um texto que é bem explicativo. Está no livro de Atos, capítulo 9, versículo 8 em diante. Atos, que não é Atos dos apóstolos, Atos do Espírito Santo. Este é o livro do cumprimento da promessa. Quando você lê a Bíblia toda, você vai entender que o livro de Josué é equivalente ao livro de Atos. O livro de Josué no Velho Testamento é o livro da tomada de posse da promessa. O livro de Atos no Novo Testamento é o livro do cumprimento da promessa. Nós estamos prestes a experimentar, tanto como Josué, como os apóstolos no livro de Atos, cumprimento de promessas, porque nós estamos em alinhamento. Nós estamos nos movendo para o lugar onde Deus quer nos levar para obtermos respostas que já foram liberadas. Amém ou não, irmãos? Ah, querido, eu estou muito animado para o que Deus está para fazer. E Deus vai usar pessoas. Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Deus vai colocar pessoas que nem gostam tanto de você para serem respostas e trazerem respostas. Em nome de Jesus. O texto diz lá em Atos capítulo 9, versículo 8 em diante. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, ele respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele estava orando. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Ah, Senhor, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Este homem chamado Saulo, ele é perigoso demais para eu ir até ele.
Este homem chamado Saulo, eu já ouvi falar muitas coisas sobre ele. Este homem chamado Saulo, ele é um matador de crentes. Este é Ananias, um homem que era a resposta de oração para um homem chamado Saulo até então, que estava orando na casa de Judas, com o endereço tal, na rua tal, no número tal. Alguém estava orando e Deus disse para alguém que seria a resposta da oração: vai lá, porque ele já sabe o que você tem que fazer, porque eu já falei para ele. Deus estava tentando convencer um crente a ser resposta de oração na vida de alguém que estava orando e tinha acabado de converter. A questão é que esta pessoa criou um empecilho, porque ele falou assim: eu não tenho condição de ir lá. Eu não vou lá porque esse cara é um perigo. Deus, você não está sabendo o que está vendo, não? Você não está sabendo o que está vendo? Paulo estava orando, irmãos. Tem alguém orando exatamente agora. Nós estamos orando exatamente agora. E Deus está indo a pessoas exatamente agora, dizendo assim: fulano de tal está orando. Vai lá agora levar o recurso. Vai lá levar a cura. Vai impor as mãos. Faz uma ligação. Indique. Eu acabei de ouvir um testemunho exatamente alguns minutos atrás. Isso me dá base para o que eu vou falar agora. Um irmão da nossa igreja tem orado sobre o emprego. E nós temos orado sobre o emprego. Hoje ele recebeu uma oração, hoje ele recebeu uma ligação, hoje ele recebeu uma oração, e alguém diz para ele assim: fulano, eu passei na porta da empresa tal e lá disse que está precisando de funcionário tal, e ele disse: olha só que interessante, e ela disse: eu vou parar lá e vou entrar lá e vou ver se é verdade isso. Aí essa senhora desceu do ônibus, entrou lá e falou: olha só, eu conheço alguém que está precisando de emprego, e essa pessoa está, ele não contou isso eu que já estou aumentando, eu estou melhorando o testemunho, e essa pessoa está fazendo uma escola de oração, essa pessoa tem irmãos que oram, essa pessoa congrega lá na rua da Oralia, número 598, e todo culto o pastor que está falando lá ora e abençoa, e essa pessoa precisa de um emprego. Essa pessoa respondeu a oração de alguém que foi movido a orar, e o Deus tocou em alguém para descer do ônibus, ir lá e ligar e falar que tinha uma vaga de emprego, e essa pessoa foi lá no RH e disse: eu tenho alguém para esta vaga. Já arrumaram? Falou: não, manda aqui amanhã, 9 horas da manhã, não, melhor, manda 14 horas, porque vai ter uma entrevista. Aí daqui a pouco: não é 14, manda às 9, porque essa vaga, eu creio em nome de Jesus, que é do irmão, porque Deus está usando pessoas para responder orações que nós estamos fazendo. Irmãos, alguém exatamente agora vai perder o sono, vai ter um incômodo a seu respeito. Gente que você acha que esqueceu de você, pessoas que nem te conhecem vão te descobrir, porque Deus está movimentando. Alguém está dando uma desculpa exatamente agora também, dizendo: eu não posso, lá no Barreiro não, aquela pessoa não serve para mim, não é do perfil, o currículo não atende, eu tenho uma resistência pessoal. Não, como Ananias endureceu, alguém está endurecendo, mas Deus dá uma ordem ao seu favor. Deus dá uma ordem. A Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor, o coração daquela pessoa que vai te abençoar, porque Deus te abençoou, não por causa dela, mas por causa de você. Deus vai usar gente rico, milionário, para mandar dinheiro para sua conta. Deus vai usar gerente que te perseguia para te promover. Deus vai usar patrão para te entregar empresa nas mãos. Irmãos, eu já tive tantas experiências. Eu já recebi ligação, alguém falando assim: pastor, você lembra daquela oferta que eu te prometi? Eu falava assim: não lembro não. A pessoa fala assim: pois é, vem aqui buscar. Irmãos, alguma pessoa está sendo compelida exatamente agora para responder orações que você tem feito, e você talvez não conheça, mas Deus conhece. E o texto continua dizendo assim, no versículo 15 do capítulo 9 do livro de Atos: mas o Senhor disse a Ananias. O Senhor está dizendo a algumas pessoas agora: vá. O que Deus disse? Igual a minha mãe: esquece, você sabe, faz o que eu estou mandando. Vá. Olha Deus falando com Ananias, irmãos. Vai agora. Vai lá. Este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante aos gentios, seus reis, e perante o povo de Israel. Deus está dando testemunho bom a seu respeito em alguns corações exatamente agora. Alguém fala assim: não, fulano não, ciclano não. Deus está falando assim: essa pessoa é meu instrumento, é meu escolhido, é minha escolhida. Eu escolhi essa pessoa para falar diante de reis e diante do povo. Aqui diz: mostrarei a ele e a ela o quanto deve sofrer pelo meu nome, aleluia. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Alguém vai te chamar de irmão daqui uns dias, vai falar assim: irmã fulano de tal, irmão fulano de tal, irmão fulano de tal. Aí você vai saber que foi Deus. Você vai lembrar de mim na hora, você vai lembrar da escola de oração, porque alguém vai mandar uma mensagem para assim: irmão
Que bom que eu consegui seu telefone, minha irmã. Você que é fulano de tal, você conhece fulano de tal, alguém está atrás do seu telefone já tem dias. Qual é o seu Pix? Qual é o número do protocolo? Qual é a causa? Me fala aí, qual é o número do processo? O juiz está sendo lá perturbado uma hora dessa. Ele vai falar assim, gente, não sei o que está acontecendo, eu vou pegar serviço mais cedo da manhã, e o seu caso vai ser o primeiro que ele vai pegar. Sabe por quê, irmãos? O seu currículo vai ser o primeiro, porque Deus pode usar pessoas, existe o fator humano, e Deus tem o controle sobre pessoas. Aí a Bíblia diz aqui que Saulo foi chamado de irmão. Versículo 17. O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Tem uma porção de Deus que vai vir sobre a sua vida nos próximos dias, em nome de Jesus. Eu estou profetizando agora. Tem uma porção do Espírito Santo que vai cair sobre nós nos próximos dias, porque para fazer o que nós vamos fazer, para administrar o que nós vamos administrar, nós precisamos de estar cheios e enchidos do Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a Bíblia diz que imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Paulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Irmão e irmã, Paulo foi curado, cheio e usado por causa da resposta chamada Ananias. Deus já tem um nome que chama a sua resposta. Se prepare, porque tem alguém vindo em sua direção. Tem alguém te procurando. Alguém vai te ligar essa semana, alguém vai te chamar online. Talvez você pensou que não tinha mais pessoas, não existiam mais possibilidades. Deus pode fazer nascer uma pessoa agora, na barriga da mãe, para te dar uma provisão daqui a 20, 30 anos. Deus pode fazer um pai encontrar com a mãe agora e os dois terem relação e eles saem em nome de Jesus. Amém. Isso aqui é milagre que está saindo, amém ou não? Receba na sua casa agora. Eu estou profetizando que Deus está compelindo pessoas a virem em nosso encontro, em nome de Jesus. Você pode levantar as mãos agora? Pessoas vão ser incomodadas essa semana ainda a seu respeito. Pessoas agora vão ser alcançadas, pessoas vão ser usadas, pessoas agora vão vir, pessoas vão trazer cura para áreas da sua vida, pessoas, porque o diabo manda gente também, irmãos, mas Deus também manda gente. Deus manda pessoas para serem refrigérios, como Deus tem enviado pessoas como refrigérios, como Ananias, como pessoas incríveis para serem refrigério para a nossa vida. Deus vai mandar nos próximos dias. Pessoas vão ficar sem dormir, te conhecer por causa do movimento que Deus está fazendo. Pessoas vão vir de lugares que você nem lembra. Um dia você encontrou com aquela pessoa, ela vai te ligar e falar assim, eu estou te procurando há dias, e você vai falar assim, Deus já tinha me falado, Deus tinha me falado porque eu estava orando. Deus usa pessoas para responder orações, e se prepare para Deus enviar pessoas. Se prepare para Deus enviar pessoas. Pare de resistir pessoas. Resista ao diabo. Não resista a pessoas. Resiste o diabo e ele vai fugir de você. Pessoas ferem, mas pessoas também curam. Pessoas trazem mal, mas pessoas também trazem bem. Deus está enviando pessoas à sua direção. Em nome de Jesus, Pai. Vai de encontro agora, Senhor, aos Boazes, aos Ananias, ó Pai. Em nome de Jesus. Vá de encontro agora, Senhor. Toque naqueles corações, ó Pai, aos Josés. Em nome de Jesus, Pai. Aos Ananias, aos Abissais, que vêm com socorro, a Arãos e Urs, que seguram os nossos braços na hora da dificuldade. Envia, Senhor, as Radassas, que vão se levantar a nosso favor perante alguém, ao rei, que vão interceder, que vão indicar para um emprego, que vão indicar para um carro, alguém que vai interceder por nós, frente a alguém que vai fazer uma conexão poderosa. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor pode, porque o Senhor tem todo o poder.
Então Deus pode usar pessoas para responder, porque Deus responde. Deus pode usar também, irmãos, anjos. Fala comigo, anjos. Anjos. A minha filha Olivia, ela tem 5 anos, ela já sabe que Deus tem anjos. O Salmão 119, ele fala sobre anjos. O Salmo 91 fala sobre anjos. Deus tem anjos a nosso favor. Eu quero ler um texto do Novo Testamento para confirmar o que eu estou dizendo. Existem anjos fazendo movimentos ao nosso respeito exatamente agora. A minha filha Olivia sabe que existem anjos que Deus criou para fazer coisas que nós não somos capazes de fazer. Existia uma tríade de caráter de anjos regimentados no céu. Existia Gabriel, Miguel e Eiliel. Cada um com uma personalidade para cumprir um propósito. Um proclamador, um intercessor e um adorador. Este proclamador que anuncia boas notícias, boas novas, que chama-se Gabriel, ele que veio sempre trazer notícias, ele que aparece para Maria, ele que vem trazendo novidades, falando com pessoas aquilo que Deus queria, porque ele proclamava, ele anunciava. Gabriel nunca veio para destruir, Gabriel sempre veio para proclamar. A igreja tem que ter este caráter de proclamar. Nós temos que ter este caráter de anunciar. Mas também tem Miguel, que é o intercessor. Este já vinha descendo com espada e dando espadada. Esse já descia assim, ó, sozinho ele destruiu uma cidade. Esse anjo não é brincadeira, não. Esse é o anjo da intercessão, da guerra. Gosto demais de Miguel. Mas também tinha Eiliel, é o que foi destituído. Esse se transformou em El Diablo, Satanás, Lúcifer, Chifronésio, querubim desempregado, capeta, demônio. É esse mesmo. Por isso Jesus disse que este precisa de ser restaurado, porque o Pai procura adoradores verdadeiros, porque esse era o da adoração. Porque nós precisamos de proclamação, intercessão e adoração. E hoje o Pai acha verdadeiros proclamadores, verdadeiros intercessores e verdadeiros adoradores, que oram, proclamam, que anunciam, pregam e que adoram em espírito e em verdade. Mas eu quero falar sobre a ação de anjos no Novo Testamento. Deus pode ativar os anjos a seu favor, a fim de dar respostas. Eu vou ler porque o texto também é bem explicativo. Está no livro de Atos, também, capítulo 12, versículo 1. Como eu disse, o livro de Atos é compatível ao livro de Josué. É o livro de nova realidade. É o nível de tomar posse. E o texto diz assim, no capítulo 12, do versículo 1 em diante. Acompanhe a leitura. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los e mandar matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Versículo 4. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. 4 vezes 4, você sabe a quantidade de pessoas que eles disponibilizaram para vigiar um homem só. E o texto diz aqui, Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Versículo 5, Pedro, então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou depressa.
depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real. Pedro não sabia que aquilo era real. Talvez porque ele estava dormindo, irmãos, ele falou assim: isso deve ser um sonho. Porque ele não percebeu que aquilo era real. Eu amo a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele não sabendo o que era real. Eu estou no versículo de número 9. O que fazia por meio do anjo, tudo o que parecia era uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo, para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo, e me libertou das mãos de Herodes, e tudo o que o povo judeu esperava. Versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Versículo 13. Pedro bateu à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio a atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está na porta. Eles, porém, lhe disseram: você está doida, menina? Você está fora de si? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriu a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinais para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Qual que é a questão aqui, irmãos? A questão aqui é que você tem que se tornar uma ameaça para o inferno, porque o inferno tem medo de você. Diga para o seu vizinho: o inferno tem medo de você. Pedro era uma ameaça. Pedro era um causador de pânico para o diabo. Algumas coisas te afligem porque o diabo tem pânico daquilo que Deus pode realizar em você e através de você, ou daquilo que você pode realizar em Deus. Pessoas que têm muito enfrentamento, pessoas que têm muita dificuldade, eu acabei de falar sobre isso, é porque o nível de enfrentamento define o nível de recompensa. Golias determinou a riqueza e o reinado de Davi. Davi não teve medo porque ele sabia que tinha uma recompensa. Davi não enfrentou Golias só porque Golias estava falando mal de Deus. Davi enfrentou Golias também porque ele ia receber uma esposa, ia se tornar herdeiro, e ele também ia receber isenção de taxas e de imposto de renda. Davi sabia que tinha uma recompensa, e existe uma recompensa. Isso fez com que Pedro fosse preso. Herodes armou uma cilada. Os judeus estavam insatisfeitos, e o diabo pretendeu matar Pedro logo depois da Páscoa. Ele tinha uma sentença de morte. Talvez você, querido, esteja lidando com dificuldades, com sentenças de mortes para algumas áreas da sua vida, e pessoas não resolvem. Eu quero te falar, querido, que Pedro recebeu aquilo que nós também recebemos, que é envio de anjo. Depois você ajusta o negócio. Eu estou dizendo que aquilo que aconteceu com Pedro, aquilo que aconteceu com Pedro também acontece conosco. Muitas vezes nós enfrentamos dificuldades, irmãos, que parece que não tem mais jeito. Parece que nós vamos morrer amanhã. Parece que nós vamos ser assassinados amanhã, porque não tem jeito. Mas a Bíblia diz que tinha uma igreja orando e Pedro estava dormindo. Por que dormiu? Porque Pedro já sabia que Deus tinha um propósito e um desígnio para a vida dele. É isso que o diabo odeia. Deus tinha um desígnio e um propósito a respeito e a favor do irmão Pedro. Deus tem um desígnio e um propósito a seu respeito e a meu respeito. Por isso o diabo tenta te destruir. Mas sabe o que Pedro fez na presença de 16 soldados? Porque ele era uma ameaça para o inferno.
Eu sou uma ameaça para o inferno. Você é uma ameaça para o inferno. Nós somos uma ameaça para o inferno. E o inferno tenta nos parar. O inferno tenta nos prender. Mas nós temos um Deus que tem anjos ao nosso favor. A Bíblia diz que o Senhor pode dar ordem aos anjos, no Salmo 91. E o diabo tentou usar isso para manipular Jesus. Ele disse assim: está escrito que o Senhor daria ordem aos seus anjos. Ah, irmão, se o diabo sabe, por que você duvida? Por que nós duvidamos que Deus pode dar ordem a anjos? Por que nós duvidamos, irmãos? Por que Pedro ficou tão assim, lesado de não saber que aquilo era real? Você tem que ter os olhos da fé tão abertos que se Deus manda um anjo, você fala: e aí, anjo? Dá um high five aqui, e o anjo é capaz de fazer você atravessar paredes. A última porta abriu por si só, mas as duas primeiras portas, as duas primeiras guardas, o anjo passou junto com Pedro, com poder e autoridade, com governo e com domínio, porque um anjo sozinho pode destruir uma cidade inteira. Deus tem um anjo com a sua cara, sabia disso? Deus tem um anjo com o seu aspecto. Eu não estou falando de eu não sou angiologista. Eu estou falando que Deus te ama tanto, Deus ama tanto você e eu, que Ele tem um anjo que se parece com você, porque as pessoas acharam que aquilo que estava batendo era o anjo de Pedro. Olha só, irmão, eles estavam tão acostumados com essa atmosfera angelical, eles estavam achando aquilo tão natural, que eles falaram assim: não pode ser Pedro, porque Pedro está preso, deve ser o anjo dele. E por que nós duvidamos tanto que Deus pode mandar um anjo exatamente agora? Trazendo um presente, trazendo um milagre, libertação, desatando cadeias, algemas, desamarrando amarras. Por que nós podemos não crer, sendo que Deus tem liberado sentenças contra os decretos que o inferno liberou ao nosso respeito? A ideia era: você vai morrer amanhã. Não, a sentença é: você vai ser liberado hoje. Ok, irmãos? Amém ou não? A ideia é: amanhã é o seu último dia. A ideia é: não, hoje é o começo dos seus melhores dias, porque existe um anjo vindo e intervindo a seu respeito. Existe um anjo, irmãos. Pedro saiu dali, ele foi liberto, solto. O anjo falou: veste a roupa. Ele vestiu como se fosse sonâmbulo, põe um sapato, ele pôs. Ele falou: agora levanta. Ele levantou e ele saiu andando como se fosse um sonâmbulo, porque você vai ter dias como se você estivesse sonhando, mas daqui a pouco você vai ver que é uma realidade. Deus tem anjos exatamente agora, em direção à nossa casa, à nossa família, ao nosso trabalho, à nossa vida. Tem anjos que estão sobre o seu carro enquanto você dirige, e sobre o seu prédio enquanto você dorme. Existem anjos te dando livramento, te guardando, trazendo provisão para a sua vida, para os seus filhos. Você não precisa temer, porque o visível está sendo influenciado pelo invisível. A igreja ora e os anjos trabalham. Por que Pedro foi capaz de dormir no meio de um problema? Porque isso definia, isso revelava o nível de confiança que ele tinha em Deus. A Bíblia fala assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Mas eu quero te falar algo, porque eu já vou terminar. Só aquieta quem sabe. Por isso que você está sendo ensinado. Mas só sabe quem se aquietou. Por isso você tem que se aquietar. E Pedro dormiu, e Jesus dormiu, no meio de uma tempestade. E eles acordam ele, dizendo: Senhor, como o Senhor dorme? E ele só falou assim: shh. E o mar, shh. Você pode dormir, porque o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Tem anjos trabalhando a seu favor exatamente agora. Tem anjos trazendo presentes. Creia em nome de Jesus, porque tem anjos recebendo ordens ao seu respeito exatamente agora. Fique de pé no seu lugar e nós vamos orar. Que Deus te abençoe. Mas eu não posso deixar de te falar qual é a terceira maneira que Deus responde às nossas orações. Existe a manifestação pessoal de Deus. Deus usa pessoas, Deus envia anjos e Ele mesmo se manifesta. Amém, irmãos? Você tem que ter consciência da presença de Deus. Ele diz assim: quando você passar pela água, eu serei com você.
Quando você passar pelo fogo, eu também serei com você. Davi tinha consciência da presença. Davi tinha consciência da presença. Quando ele enfrentou um leão, Deus estava com ele. Quando ele enfrentou um urso, Deus também estava com ele. Por isso Deus estaria com ele diante do gigante, diante de vários gigantes que ele já enfrentou na vida dele. Eu quero te falar, querido, que Deus nunca te abandonou. E Ele nunca vai te deixar. Ele é socorro bem presente na hora da adversidade. Você conhece um caráter de Deus quando você está na roia, porque Ele mesmo se manifesta. Tem momentos que Ele não manda ninguém, aí você acha que está sozinho. Tem momento que o anjo não vem, sabe por quê? Porque é Ele mesmo, o socorro bem presente. E Davi disse: se eu passo por um vale, Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consola. Você pode fechar os seus olhos agora e começar a agradecer a Deus pelas respostas que Ele tem liberado sobre a sua vida. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor já respondeu cada oração. Deus, nós te damos honra e glória, porque o Senhor já respondeu each one, cada uma das nossas orações. As orações, Deus, mais silenciosas, as orações de desespero, os mimos, ó Pai, os mimos, o Senhor já respondeu, porque o Senhor é um Pai, o Senhor é um amigo, o Senhor é um juiz, e o Senhor responde. O Senhor mesmo disse: fala comigo, eu vou falar com você. É um princípio, é uma verdade que veio do Senhor, e nós não vamos desperdiçar isso. Clamem a mim e eu vou te responder, e nós vamos obter a resposta. Responda, Deus, através de pessoas, sim. Responda, Deus, através de anjos, sim. Deus, tem um limite que as pessoas podem ir. Pai, tem um limite que o anjo pode ir, mas o Senhor não tem limites. Não tem limites, ó Pai. O anjo passa pela parede, a parede é intransponível para alguém, mas o Senhor derruba a parede. O Senhor faz desaparecer a parede se for preciso. O Senhor cria a parede se for necessário. Deus, porque o Senhor é Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então nós aceitamos agora, nós recebemos intervenção. Use pessoas, ó Pai, essa semana. Use anjos ainda essa semana. E use o Senhor mesmo ainda essa semana, Pai. Entre com intervenção, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Deus, nós já estamos cansados, mas o Senhor não cansa, o Senhor não dorme. Deus, nós estamos dormindo pouco esses dias, mas o Senhor não dorme, o guarda de Israel não dorme. O Senhor, Pai, é infalível, o Senhor é eterno, supremo, justo, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é o Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o único que deve ser adorado, o único e verdadeiro Deus, o Deus que nós devemos adorar e somente ao Senhor prestar culto. O Senhor é o Elohim, a Trindade, o Senhor é o Amém, o Senhor é tudo em todos, tudo em nós. O Senhor é a verdade, o caminho e a vida. O Senhor, Pai, é o princípio e o final das coisas. O Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. O Senhor é o Deus, o Filho do homem, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Senhor é a verdade que liberta. O Senhor é o caminho e a vida. O Senhor é tudo o que precisamos, e tudo o que somos no Senhor. Então, obrigado, Pai. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória e a Ti seja o louvor. Vamos concluir assim. Aí onde você está agora, erga suas mãos aos céus em sinal de rendição. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muitas graças, Senhor. Arigato. Thank you. Obrigado. Você pode agradecer a Deus pelo milagre que Ele já fez. Você já agradeceu a Deus pela cura sem você mesmo ter ficado doente? Você já agradeceu a Deus a provisão sem antes você ter passado a necessidade? Porque a oração não move Deus, ela te leva para o lugar da resposta. A oração move no invisível, para o invisível ser ativado. E a oração traz alinhamento. E Deus está mais interessado em responder a sua oração do que talvez você estava pensando.
porque antes da palavra sair a minha boca, Tu já conheces, Senhor. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, e a Ti seja o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nos dê uma semana diferente, Pai. Nos dê uma semana diferente. Nós vamos continuar orando, Senhor. Nós não estamos encerrando aqui. Nós estamos começando aqui. Cultos inteiros de oração. Quando nós cantarmos, nós estaremos orando. As canções serão escolhidas porque são decretos. As palavras liberadas durante a ministração da oferta, do dízimo, serão orações e decretos. As ministrações da palavra, dissertações bíblicas, serão orações de decretos. Porque nós somos uma igreja que ora. E um povo que ora é um povo imparável. É um povo da hora. Muito obrigado, Pai. Porque o Senhor está levantando aqui homens e mulheres que são oradores. São pessoas que são bombas. São ameaças para o inferno. São pessoas que causam danos para o inferno. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Quem está feliz como eu, diga amém. Você pode dar um sorriso? Eu sei que a gente está num distanciamentozinho aí. Isso nem vai ser gravado. Mas se você crê, se você tem liberdade, abrace umas 5 pessoas. E libera uma palavra de vitória sobre estas pessoas. Libera aí. Vá para casa assim. Isso, pode ir, já encerrou. Que o amor de Deus, a graça, Salvador de Jesus, que as comunhões com o coração Espírito Santo sejam sobre você em nome de Jesus, amém. Agora vai abraçar. Isso. Libere palavras. Libere decretos. Que Deus te abençoe. Diga para ele, você é vitorioso. Diz aí, o seu milagre já está liberado. Diga para ele, se prepare, porque alguma coisa boa está para acontecer.